Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Eu dormi muito mal a noite passada, sabe? Não dormi bem, eu tive meio que um pesadelo. Não sei, foi uma noite de sono muito ruim e eu sei que muita gente talvez não concorde, não acredite e tal, tá tudo bem. Mas eu muitas vezes entendo uma noite mal dormida como ou Deus querendo se comunicar comigo, ou o inimigo me perturbando. Eu sinto que essa noite foi Satanás, o inimigo me perturbando, sabe? Não era Deus me acordando simplesmente pra, pra falar com ele. Foi assim, eu me senti perturbada, sabe? Bastante perturbada. E eu acordei mais tarde do que o normal por conta de eu ter dormido mal. E o meu dia começou ruim, sabe? Apesar de eu ter feito Pai Nosso, sempre que eu acordo, eu faço Pai Nosso na cama mesmo, assim. Daí depois eu vou e eu me levanto e tal, lavo o rosto, e daí eu vou e faço uma oração de joelhos. Eu converso com Deus, mas enfim. Apesar de eu ter feito minha oração do Pai Nosso, eu não tive uma conversa pessoal, assim, com Deus que nem eu normalmente faço. E, assim, meu dia começou caótico, internamente. Nada, assim, externo tava ruim, mas assim, o meu mundo interior não tava legal hoje, sabe? Quando eu acordei. Eu tava muito desanimada, muito desanimada. Não tava com vontade de estudar a Bíblia, não tava com vontade nem de orar. Eu tava sentindo uma resistência muito grande pra orar. E eu sei que isso é Satanás me atacando. E saiba que se você estiver passando por isso, tipo, você quer orar, você quer buscar Deus, mas você tá sentindo uma resistência, como se tivesse algo te impedindo de fazer isso, saiba que isso é o inimigo. E olha, eu fiquei enrolando. Eu fiquei enrolando umas horas depois que eu acordei. Acho que eu enrolei umas 2, 3 horas assim. Não na cama, eu já tinha levantado, mas eu fiquei assim na casa, né? Fiz meu café da manhã. Eu não sei, eu fiquei enrolando pra eu não ter que ir diante de Deus falar com ele, sabe? Porque eu não sei, o inimigo tava me atrapalhando, tava me segurando, assim. Era essa sensação, como se tivesse correntes me impedindo de buscar a Deus. Só que eu tava sentindo Deus falando só pra eu ir orar. Eu só precisava ir orar e falar com ele. E muito desânimo no meu coração, gente, muito desânimo. E fazia muito tempo que eu não me sentia assim. E um dos motivos também, eu acho, pelo desânimo é que Deus, ele me colocou nessa posição, eu sinto, pra estar gravando vídeos, pra estar estudando a Bíblia. Deus mostrou pra mim que é isso que ele quer que eu faça, que eu estude a palavra dele e transmita isso pra vocês aqui na internet. E eu fiz um compromisso com Deus de fazer isso, independente de número de inscritos no meu canal, independente de número de visualizações, independente dos resultados, independente de eu ter bons resultados em termos de números trabalhando aqui na internet, eu falei pra Deus que eu ia fazer isso por ele, até que ele falasse pra eu parar. Se ele quiser que eu pare, né? Mas eu fiz um compromisso com Deus de estar aqui fazendo o YouTube, fazendo os meus vídeos e publicando nas redes sociais, principalmente no YouTube, que é a minha plataforma principal. Só que eu tava sentindo esse desânimo, sabe? Falta de vontade de buscar a Deus muito forte. E eu sei que isso não tava vindo, assim, de mim, mas sim o inimigo me desanimando hoje. Depois de muito sofrimento, vamos assim dizer, eu evitando buscar Deus hoje, né, por algumas horas, eu falei, não, eu vou orar. E daí eu consegui ajoelhar e orar. E assim, eu fiz a minha oração simples, né? Pedi pra Deus me dar forças pra me animar. E eu quero falar pra vocês um pouco do que eu tava sentindo no meu coração, né? De que essa história mesmo de fazer YouTube, fazer vídeos pra internet, e a gente não vê resultado imediato. Hoje a gente vive numa sociedade onde a gente quer uma recompensa rápida, né? Eu acho que as redes sociais influenciaram as pessoas, eu inclusa, a nos tornarmos assim. A gente quer uma recompensa imediata, a gente quer uma recompensa rápida, a gente quer ver os números, a gente quer ver progresso. O ser humano naturalmente quer ver progresso, só que a gente tá querendo isso muitas vezes de uma forma muito acelerada. E as coisas acontecem aos poucos muitas vezes. Eu sei que não é assim pra todo mundo, tem gente que às vezes tem resultado imediato e que ótimo, mas às vezes Deus também tá querendo ensinar uma lição pra gente, né? Desenvolver paciência, desenvolver traços de caráter, a paciência, a perseverança, a longanimidade, enfim, sendo alguns desses traços de caráter, e a gente só consegue desenvolver essas coisas nesse cenário onde não existe uma recompensa imediata, sabe?
Enfim, eu orei pra Deus, eu abri meu coração, falei que eu tava desanimada, expliquei todas as coisas que eu tava sentindo. Não foi uma oração muito longa. E às vezes a única coisa que você precisa fazer é se ajoelhar e falar pra Deus: Deus, me dá forças. Eu tô desanimada, tô me sentindo fraca e eu preciso da sua ajuda. Sabe, uma oração assim simples já resolve, gente. É incrível, incrível. E eu finalizei minha oração, eu levantei e eu falei: o que que o senhor quer que eu faça? Eu posso ir limpar a casa? Eu falei pra Deus que eu preciso limpar minha casa. Eu não tava com vontade, assim, de orar. Mas eu me levantei e eu literalmente olhei pra frente e minha Bíblia tava bem na minha frente. De coincidência, assim, do lado do sofá, em cima de uma caixa. Eu falei: Deus tá falando pra eu abrir a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia e... Aí, um detalhe, antes de eu falar o que que eu li na Bíblia. Eu falei pra Deus, eu cobro, a gente precisa cobrar Deus das promessas. Cobrar sim, tá? Reclamar as promessas que estão na Bíblia. Deus, ele fala, eu não sei aonde, eu vou ver se eu coloco aqui na tela pra vocês. Tem um verso na Bíblia que fala que se a gente, Deus ele promete que resistir ao diabo, resista ao diabo e ele fugirá. E foi o que eu fiz. Primeiro eu estava resistindo a Deus, né? De buscar a Deus, por conta do meu desânimo. O Satanás parecia que o inimigo tava me segurando, assim, me impedindo de buscar Deus, sabe? Mas eu consegui, graças a Deus, eu lembrei desse verso e eu falei, na minha oração, eu falei: olha, o Senhor promete que se a gente resistir a Satanás, ele vai fugir. Ele não vai ficar perturbando a gente. E eu cobrei Deus disso. Eu levantei daí da oração, né? Eu falei pra vocês que eu vi a minha Bíblia e eu falei: Deus tá falando pra eu ler minha Bíblia. Peguei a Bíblia e abri. Abri exatamente em Segunda Crônicas, segundo livro, Segunda Crônicas, capítulo 15. E, nossa, Deus... Sabe quando Deus, ele fala com você? Pra você, ele fala com você, assim... Ai, gente, é incrível. Eu vou falar pra vocês aqui o que que fala. É o capítulo 15 de Segunda Crônicas, fala assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Oded. Azarias, ele era um profeta, tá, gente? E saiu ao encontro... Azarias saiu ao encontro de Asa. Asa, ele era o rei de Judá, tá? Azarias saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, tribos de Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Deus vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Eu acho isso interessante porque esse fim de semana eu não busquei muito a Deus, sabe? Eu normalmente não estudo a fundo a Bíblia no final de semana. E eu não acho que tem nada assim de errado com isso, mas a gente precisa buscar a Deus todos os dias, sabe? Orar, ler a Bíblia, nem que seja só um pouquinho. Buscar a Deus, sabe? Todos os dias. Eu normalmente busco de segunda a sexta. E no fim de semana eu não gosto de estudar a Bíblia a fundo, que nem eu estudo, porque durante a semana tem dia que eu estudo a Bíblia por 4 horas por dia. E eu não falo isso pra trazer honra e glória pra mim. Não, é porque eu tenho esse compromisso de fazer vídeos no YouTube e eu preciso estudar a Bíblia e entender o que eu tô transmitindo pra vocês. Então isso acaba requerendo que eu sacrifique as minhas próprias vontades muitas vezes, de querer cuidar das minhas coisas e acabar lendo a Bíblia, ler a Bíblia com mais frequência. Mas enfim, esse fim de semana que passou, eu não busquei muito a Deus. É interessante isso. Eu só fiz uma oração simples e tal. E daí tá falando aqui: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, eles o acharam. Então, aqui tá falando, olha, o profeta Azarias tá falando pro rei de Judá. Ele é rei de Judá e de Benjamim, né? Das tribos de Judá e Benjamim. Enquanto você buscar a Deus, você vai achar Deus. Mas quando você parar de buscar a Deus, quando você deixa Deus, Ele vos deixa. Então eu entendi, Deus tá falando pra eu sempre estar buscando Ele. Até no fim de semana, não preciso necessariamente estudar a Bíblia que nem eu faço, porque eu preciso descansar também, né? Mas buscar a Deus todos os dias. Eu quero deixar esse recado, esse é o primeiro recado que Deus deixou pra mim, eu quero deixar pra vocês, que... Sabe, eu sei que as pessoas muitas vezes têm uma rotina muito corrida, ainda mais se for esposa, se for mãe, trabalha fora de casa, até os homens também. Eu sei que talvez você tenha muitas coisas pra fazer, o seu dia seja bastante corrido, mas busca Deus pela manhã, sabe? Acorda. Se você sentir uma resistência no seu coração, luta contra isso, porque isso não é Deus, isso é Satanás tentando te impedir de buscar Deus. E, sabe, se ajoelha no chão, faz uma oração e tenta ler alguma coisinha da Bíblia. Não precisa ser nada extenso, não precisa ser nada muito longo, mas faça esse compromisso de acordar um pouquinho antes, meia hora, 40 minutos antes, só pra você orar e ler alguma coisa na Bíblia. Pode ser alguns versos,
Mesmo que você não entenda no momento, Deus ele pode revelar para você depois o significado daquilo ao longo do seu dia ou ao longo da sua semana. Mas se você buscar a Deus, Deus ele fala aqui na Bíblia, se você me buscar, você vai me achar. Mas se você deixar de me buscar, eu vos deixo. Agora vamos continuar lendo aqui. Verso 5. E naqueles tempos não havia paz, nem para a pessoa que saía, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Olha só, muitas perturbações. Eu estava me sentindo perturbada, gente. Essa mensagem, assim, eu senti que era Deus falando comigo. Quando a gente não busca Deus, a gente pode sentir muita perturbação na nossa vida, no nosso coração. Vamos continuar aqui no verso 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Olha o verso 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Aí eu falei, nossa, não é possível. Não é possível, porque eu tinha falado pra Deus que, tipo, tô desanimada, tô meio desanimada de fazer os vídeos, de gravar aqui pro YouTube. Sabe, tem épocas que a gente fica desanimado, né? O inimigo, ele tenta derrubar a gente pra tirar a gente do nosso propósito que Deus colocou na nossa vida. Mas aqui tá falando, se esforça, não desiste, se esforça, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Eu não sei o que Deus tá pedindo pra você fazer, o que ele pediu pra você fazer. Talvez não seja como eu, né, fazendo vídeos no YouTube, talvez Deus tenha um outro propósito pra você, e você esteja realmente fazendo o que Deus pediu pra você fazer, mas você tá desanimado. Suas mãos estão se desfalecendo. Não desiste. Deus tá falando aqui, se esforça, me busca que você vai me achar. E eu vou te dar paz. Todas essas perturbações e esse desânimo que tá sendo um fardo sobre você, eu vou retirar e eu vou te dar paz. A vossa obra tem recompensa. Talvez a gente não veja a nossa recompensa de forma imediata, que nem eu falei. Mas Deus ele tá falando aqui que a sua obra tem recompensa. Não desista, se esforça. Vamos continuar lendo. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, ele cobrou ânimo. O rei, ele ficou animado. E tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E ele renovou o altar do Senhor. Aqui a gente praticamente está lendo o quê? O povo de Judá e de Benjamim, eles estavam vivendo longe de Deus. E no momento que o profeta veio falar com o rei, falou, se vocês me buscarem, Deus vocês vão achar Deus, Deus vai dar paz para vocês. Se vocês buscarem a Deus, vai ter uma recompensa. Se esforcem para buscar a Deus e tudo mais. Aí o rei ele começou a ter um reavivamento espiritual entre o povo de Deus. E daí tudo que era de errado na vida deles, na vida do povo de Judá e de Benjamim, o rei Asa começou a retirar essas coisas ruins. Então, por isso que a gente lê aqui que fala assim: o rei Asa cobrou ânimo, ele ficou animado. E, gente, eu tô olhando pra baixo porque a minha Bíblia tá no meu colo, tá? Cobrou ânimo e ele tirou as abominações de toda a terra. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, aqui no verso 12, a gente vê que eles renovaram a aliança, o povo renovou a aliança deles com Deus, eles renovaram o compromisso deles com Deus, né? E eles falaram, a gente vai começar a buscar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Agora vamos continuar aqui no verso 13. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e cornetas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. A gente vai parar por aqui, tá? Quem quiser continuar lendo, pode continuar. Mas vejam, o povo de Judá e de Benjamim, eles renovaram a aliança deles com Deus, eles renovaram o compromisso deles com Deus, falaram que iam começar a buscar a Deus de todo o coração e de toda a alma. E, para finalizar aqui, a gente leu que por causa disso, por conta deles estarem jurando que iam buscar a Deus de todo o coração, e realmente fizeram isso, Deus deu repouso para eles, Deus colocou a nação em paz, Deus deu paz para eles. E é isso que eu tô sentindo agora, que eu orei, que eu busquei a Deus, que eu li minha Bíblia e tudo mais, eu tô sentindo paz. E esse é o meu desejo para você, que você sinta paz
e que você possa buscar Deus de todo o seu coração. Se você estiver tendo um dia difícil, se o seu dia, se você sente que os seus dias começam muitas vezes caóticos, se você se sente desanimado, estressado, eu recomendo que você faça como o povo aqui fez no capítulo 15 de Segunda Crônicas, buscar Deus de todo o seu coração, que você vai achar Deus. Ele fala que se você... É uma promessa que ele fez através do profeta, praticamente. Ó, se vocês me buscarem, enquanto vocês buscarem a Deus, vocês vão achar Deus. Mas se vocês deixarem de buscar a Deus, ele vos deixará. Você não vai achar Deus. E, enfim, é essa mensagem que eu tinha para passar para vocês. Beijos!